Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática da Unidade FCCN. Bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Hoje connosco temos Pedro Umbelino, Principal Research Scientist na BitSight. Pedro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar hoje aqui connosco. Obrigado, eu. Pedro, para começarmos, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória. O que é que o levou a seguir uma carreira em investigação de segurança informática e como é que chegou à BitSight Technologies? Bem, já obrigado pelo convite à Filipe e também ao Carlos Friaças. Eu acho que começou muito cedo quando eu era mais jovem. Desde criança sempre fui sempre fui muito curioso, tinha curiosidade de saber como é que as coisas funcionavam. Tinha muitos Legos, brincava muito com Legos, gostava de montar e desmontar coisas. E os poucos brinquedos não eram Legos, eu desmontava, acho que, bem, o termo técnico é escangalhava. E tentava montá-los outra vez, tentava pô-los a funcionar. Mas o intuito era tentar perceber como é que eles funcionavam por dentro. Sempre tive essa curiosidade. O primeiro contacto que eu tive com a informática, por assim dizer, foi quando recebi o meu primeiro computador Spectrum. Isto foi em 88, tinha 8 anos. E na altura joguei os jogos que o Spectrum trazia e trocávamos as cassetes, etc. Mas o Spectrum trazia um manual, que era do professor Eurico da Fonseca, se não me engano. E esse manual estava em português e trazia como é que se podia programar em BASIC. Eu já sabia ler e então fui lendo o manual e fui replicando os exemplos. Com 8 anos? Sim. Fui replicando os exemplos que lá estavam, fui modificando e apercebi-me que aquilo dava-me gosto estar a programar, estar a modificar os pequenos programas, portanto, pequenos exemplos, que o computador fizesse aquilo, as instruções que eu tinha programado para fazer, era muito interessante. A parte mais relacionada com cibersegurança, por assim dizer, que ainda não era um termo na altura, chegou um pouco mais tarde. Penso que foi em 93, 94 que tive o meu primeiro PC. Na altura já foi um bocadinho tarde. Lembro-me que era um 486 DX33, que era uma máquina poderosíssima na altura. E como nós trocávamos na altura a maneira de... Não havia internet, portanto nós trocávamos disquetes, trocávamos jogos, etc. entre os miúdos. E com isso vinham os vírus. E quando o meu computador ficou infectado pela primeira vez por um vírus, que era o vírus Barrotes, aquilo entregou-me, não é? Portanto, eu não sabia como é que funcionava, sabia que o conceito de vírus, não percebia bem como é que os vírus funcionavam, e lembro-me que com um colega de escola tínhamos trocado umas disquetes e as disquetes estavam em cima umas das outras. E ele perguntou-me se as disquetes não iam ficar infectadas por estarem em contacto físico umas com as outras. Eu ri-me, eu sabia que não é? Mas também sabia que não conseguia explicar o que era um vírus nem como é que funcionava. Isso incomodava-me, eu precisava de saber. Precisava de perceber como é que funcionava. Houve um amigo mais velho na altura que me disse que os vírus eram programados em assembly. Eu não sabia o que é que significava. Então fui à biblioteca da cidade onde cresci, numa cidade no interior, no entroncamento, à procura, e por acaso havia um livro de assembly, um livro pequenino que trazia também uma disquete com os programas que são necessários para correr o assemblador, comprei o livro, fui para casa do livro e tentar perceber como é que o vírus funcionava, e não descansei enquanto não esburaquei o vírus todo, percebi como é que funcionava o vírus Barrotes. Depois mais tarde vim estudar mais sobre essa temática, um vírus que tinha sido feito em Espanha, um dos primeiros, e também teve penetração em Portugal. Essas temáticas mais ligadas à segurança nasceram um bocadinho daí, de ter sido infectado com vírus. Depois em 96 chegou a NetPack, chegou a internet mais em massas a toda a gente. Eu também tive acesso à internet, o mundo abriu-se, havia muito mais informação, conseguimos trocar conhecimento de outra forma, perceber como é que havia pessoas em todo o mundo que estudavam os vírus, outras que tentavam entrar em sistemas, outras que tentavam estudar a segurança em sistemas. Não se chamava ainda cibersegurança, mas era algo que me fascinava muito.
apesar de nunca pensar que um dia mais tarde seria isso a minha carreira, porque não era algo que se fazia na altura, portanto não era muito comum. Com a minha vinda para o Instituto Superior Técnico, conheci também outras pessoas que estavam dessa área. Penso que durante a minha estadia lá chegou a haver uma cadeira, uma ou duas cadeiras, portanto, uma cadeira de criptografia e outra cadeira já de introdução à segurança em sistemas de informação. E passado 5 anos no técnico resolvi criar a minha própria empresa. Eu já fazia administração de sistemas, fiz administração de sistemas na Universidade Nova, na Caparica, no departamento de matemática. Fiz administração de sistemas no departamento de astrofísica do Instituto Superior Técnico. Conheci lá imensas pessoas e tenho amigos desde essa altura. A administração de sistemas também mexe um bocadinho com a segurança, configurar bem as redes, garantir que não entram atacantes. Portanto, eu durante esse trabalho também mantive o meu hobby, que era estudar a segurança informática, adaptando um bocadinho ao trabalho também que fazia. A empresa que eu criei teve muita procura. Eu mais um amigo meu, o Gonçalo Fortes, a Crazy Dog, teve muita procura na parte de desenvolver software e não tanto na parte de auditorias em segurança informática como eu queria, como era o meu desejo. Então 7 anos mais tarde acabei por sair da minha empresa para me dedicar como freelancer lá fora. E desculpe interrompê-lo, e Crazy Dog, porquê? Crazy Dog tem uma história muito engraçada, que surgiu por necessidade. Na altura eu e o meu amigo Gonçalo, nós resolvemos, portanto eu já fazia administração de sistemas na altura, convidei para ele fazer administração de sistemas comigo. Resolvemos, não, vamos oficializar isto, vamos criar uma empresa, mas temos de criar a empresa rapidamente, porque aproxima-se o prazo de pagar as propinas e nós estávamos um bocadinho nas lonas, como se diz. E então deixámos avançar a coisa quase até à última hora, conseguimos assegurar os 5.000 euros que eram necessários na altura para investir para criar uma empresa. Fomos a correr já não me lembro bem em que notária que foi, ou se foi uma loja do Cidadão na altura, não sei se havia loja do Cidadão, mas foi em 2005, se não me engano. Fomos a correr, tínhamos um nome, mas disseram-nos que para ser criada a empresa na hora, foi a empresa na hora, já tinha sido criada a empresa na hora, tinha sido criada há pouco tempo, tínhamos de escolher uma lista de nomes porque senão ia demorar tempo a aprovar. E então deram-nos uma lista de nomes e entre os vários nomes, alguns deles que eu não vou dizer aqui no podcast, não fazia muito sentido, escolhemos Crazy Dog. Eu gosto muito de cães, ficou Crazy Dog e achámos que já havia empresas com nomes de frutos, porque não nomes de cães malucos. De cães malucos. Pedro, e com cerca de 2 décadas de experiência na área, houve algum momento que tenha sido especialmente marcante? Sim. Deixa-me só acabar como é que cheguei à BitSight, que me tinha perguntado. Eu acho que fiz um percurso um bocadinho inverso. Muitas pessoas começam como trabalhador por conta de outrem e depois evoluem e querem ser empresários, entrepreneurs, como se diz. Eu fiz um bocadinho o percurso inverso. Eu comecei nessa parte de criar a própria empresa, depois passei para freelancer e depois finalmente passei para, aos 40 anos tive o meu primeiro emprego, por assim dizer, como contratado por conta de outrem, que foi na BitSight. Eu não conhecia a BitSight. Eu estou na BitSight há cerca de 3 anos e meio e na altura tive várias propostas para o estrangeiro e um amigo meu, o Luís Grangeia, disse-me, que trabalhava na BitSight já na altura, disse-me: não conheces a BitSight, estamos à procura de pessoas, é uma empresa interessante, há uma boa cultura, temos muitos dados, fazemos investigação a larga escala, etc. Eu fui ler o que é que fazia a BitSight e o Luís convenceu-me a aceitar o desafio e eu aceitei, não me arrependo. É uma empresa interessante, é uma empresa americana. Nós observamos eventos à escala global
filtramos mais de, não quero mentir, mas são bilhões de data points por dia, e tentamos, no fundo, somos uma espécie de epidemiologistas da internet. Tentamos perceber qual é que é a postura dos sistemas que cada organização tem, e tentamos atribuir um rating, no fundo, como é que as empresas se podem comparar entre elas a nível de cibersegurança, aquilo que elas apresentam posterior, e não só. E então foi um bocadinho este percurso inverso, e acabei por lá ir parar onde faço a investigação. E, portanto, Pedro, como eu lhe estava a perguntar e que o interrompi, com cerca de 2 décadas de experiência, houve algum momento que tenha sido especialmente marcante? Sim. Houveram vários, em parte porque eu acho que o meu percurso que fui aprendendo a parte da cibersegurança aos poucos, em várias áreas diversas, acabaram por me dar um gosto um bocadinho eclético na cibersegurança. Eu não me consigo definir numa área específica, gosto de todas, pronto. Gosto de ver todas, gosto de investigar em todas. Então tenho exemplos desde coisas que eu gostei de fazer e que me marcaram. O NFC Drip, por exemplo, era uma maneira de explorar os leitores NFC, portanto, os cartões contactless que nós temos na carteira, por exemplo, usam essa tecnologia, é suposto funcionar a curta distância. Eu demonstrei como é que se podiam usar esses rádios para transmitir dados a mais de 100 metros de distância. Foi uma coisa que me deu prazer. Algumas falhas que encontrei no Google Pixel em smartphones Samsung. Consegui controlar a rede toda do Find My Mobile da Samsung a nível global. Também me deu imenso prazer, porque é um marco. Por exemplo, quando consegui desviar, entre aspas, dinheiro pela primeira vez entre contas bancárias num banco na Alemanha. Então me deu imenso prazer, porque é aquele clássico dos hackers que vão e desviam dinheiro, etc. Portanto, esse tipo de falhas foi muito interessante. Portanto, outras falhas como o Tinder, uma falha no Tinder que o Tinder se recusou inicialmente a arranjar, e chegou a ir ao Congresso dos Estados Unidos com um senador ou com um congressista a exigir ao CEO do Tinder que arranjasse essas falhas. Também foi muito interessante. Social Engineering, por exemplo, que é uma área completamente diferente, também fiz. Também foi marcante desenhar uma campanha de Social Engineering inteira para uma pequena empresa que é familiar, portanto que é difícil de entrar fisicamente, porque as pessoas todas conhecem umas às outras. Desenhar a campanha, executar a campanha, inclusive a minha esposa ajudou-me na campanha de voice phishing e também a fazer um disfarce, o qual usei para entrar dentro das instalações. Não sei, mas o que me marcou mais agora ultimamente, para não expandir muito, foi estas falhas que encontrei nos sistemas de controle de níveis de combustível, dos tanques de combustível se usam nas bombas de gasolina, mas também se usam nos geradores dos hospitais, nos aeroportos, as instalações militares, que demonstrei que um ataque podia ter consequências físicas ou seja, levar a uma falha física do próprio sistema, que é algo bastante perigoso. Áreas diversas, portanto. Áreas diversas. Quando se gosta do que se faz, eu já percebi que o Pedro gosta, há muitos momentos marcantes. E os ataques de negação de serviço e as vulnerabilidades em servidores web, portanto, são áreas frequentemente discutidas na cibersegurança. No entanto, o Pedro explorou também campos menos convencionais. Como é que foi encontrar falhas de segurança em tecnologias aparentemente simples, como comandos de portões? Isto é uma grande dúvida que eu tenho. Sim. Comandos de portões. Às vezes as minhas investigações surgem por necessidade. Essa dos comandos de portões foi, acredito ou não, porque eu perdi o meu comando do meu portão. Eu precisava de o pôr a funcionar. E pensei, bem, como é que isto funciona? Isto funciona através de radiofrequências. Fui investigar fui à net, pesquisar sobre o portão, sobre o modelo, e sobre como é que poderia construir eu o meu próprio comando. E começou assim, daí foi avançando até tentar perceber como é que a segurança naqueles comandos específicos daquela marca estava implementada para não permitir a simples cópia. Portanto, se alguém tivesse ao pé
copiasse o sinal e depois repetisse e pudesse abrir a porta. Perceber como é que eles implementavam isso a nível protocolar e perceber que estava lá uma falha. No fundo, naquele caso concreto, poderia-se gravar, desde que não se repetisse exatamente o mesmo código, mas que se inventasse um código ligeiramente parecido, ele continuaria a funcionar. Surgiu assim. E sobre vulnerabilidades em diferentes tipos de dispositivos conectados, quais é que são os principais desafios que encontra ao lidar com as questões de segurança em dispositivos IoT? Eu quando abordo dispositivos IoT, e IoT mais no sentido de consumer device, portanto aparelhos que chegam aos consumidores em geral, mas também dedica a ICS, Industrial Control Systems, portanto, são aparelhos para controle industrial. Normalmente foco-me nos sensores, ou seja, que sensores é que aquele aparelho tem. Esquecemos a funcionalidade do sensor, portanto, esquecemos que é vamos imaginar uma campainha inteligente, ou um aspirador inteligente. Esquecemos que é um aspirador, que é uma campainha. Vamos nos focar em que tipos de sensores é que tem. Bem, tem uma câmera, tem um microfone, consegue guardar dados, não consegue, tem conectividade à internet, tem Bluetooth, ou seja, eu foco nos sensores e depois faço a pergunta, bem, se eu conseguisse controlar completamente este aparelho, o que é que eu poderia fazer de pior? De pior, no sentido de pior para a pessoa, como um atacante. Portanto, a minha experiência é principalmente em segurança ofensiva e não na parte defensiva. Portanto, eu tento pensar como um atacante e replicar esses passos. E depois de me focar no que é que eu poderia fazer, tento executar, tento procurar falhas que me permitam explorar o pior dos cenários possíveis, basicamente. E nos últimos anos temos visto um aumento na sofisticação dos ataques cibernéticos, assim como um número crescente de dispositivos conectados. Quais são, na sua opinião, as ameaças emergentes que observaremos num futuro próximo? Bem, eu não gosto muito de fazer futurologia porque ao ritmo que as coisas estão, que é um ritmo exponencial de desenvolvimento, nós corremos o risco de estar a emitir uma opinião e já estamos, antes de acabar de falar, já estamos ultrapassados. Mas, contudo, eu acho que tem-se vindo a verificar desde o ano passado e vai-se continuar a verificar ao longo dos próximos anos um crescimento no cibercrime apoiado pela inteligência artificial. Para quem já usou sistemas como ChatGPT, etc., consegue perceber que existe uma vantagem na parte dos apoios já à linguagem, na parte do phishing, de gerar, no fundo, guiões convincentes o suficiente em várias línguas para conduzir ataques por cibercriminosos menos sofisticados, até porque não precisam de ser tão sofisticados, têm esse apoio. Acho que que este ano e o próximo vamos verificar um crescimento na parte de raciocínio lógico na inteligência artificial que até agora não tem estado tão desenvolvido, e vamos começar a ver modelos com essas features bem desenvolvidas. Isto na parte do cibercrime. Na parte dos atacantes, chamemos assim, dos atacantes por entidades de Estado, pelos países, acho que também vamos ver um crescimento aí. Acho que é muito mais barato desenvolver um programa de cyber warfare do que um programa nuclear, por exemplo. É muito mais fácil treinar pessoas para atacar infraestruturas críticas do que estar a tentar desenvolver a tecnologia nuclear. O impacto dessas operações acho que vai-se começar a notar cada vez mais. Já se verificam em cenários de guerra que nós vivemos hoje em dia, na prática, não em grande escala, mas em alguma escala, na guerra da Ucrânia e Rússia, este tipo de ciberataques direcionados à infraestrutura crítica, etc. No futuro, um bocadinho mais longínquo, mas não sei quão longínquo está, a supremacia quântica poderá ser um problema a nível da encriptação, etc. É uma coisa que se fala e que se espera que aconteça, não se consegue precisar exatamente quando. E gostava já agora de aproveitar aqui a oportunidade para falar às pessoas sobre o problema do ano 2038. Não sei se já ouviu falar ou não.
Mas já ouviu falar no problema do ano 2000, do bug do ano 2000, se bem se lembram, foi um pânico, que nós já não nos lembramos porque foi já há algum tempo. Já foi noutra vida, sim. Já foi noutra vida. Mas o ano 2038 tem um bug muito semelhante, mas bastante pior. E 2038 fica a 13 anos de distância e o ano 2000 fica há 25 anos. Quando a gente pensa no ano 2000, já foi há 25 já anos. foi há 25 anos. E parece que passou num instante. E no fundo o bug do ano 2038 faz com que os relógios andem todos para trás no tempo. Alguns em janeiro de 2038 os relógios de 32 bits vão pensar que estamos em 1900. E isso traz consequências um pouco imprevisíveis a todos os níveis. Eu estou com um colega meu, estamos a tentar desenvolver algum awareness sobre isso. Ainda falta algum tempo, mas é melhor começarmos a trabalhar. Não falta agora. muito, 12 anos não é muito tempo. Não é muito tempo, não. Estamos a tentar chamar a atenção para esta problemática, chamar investigadores para se juntarem à nossa iniciativa, tentar classificar o tipo de falhas que existem em diversos sistemas, especialmente os sistemas que são field device, são sistemas que que não são fáceis de alterar, como os sistemas de controle industrial, por exemplo, são desenhados para durarem 30, 40 anos com pouca manutenção, espera-se, não é? Quando eles são desenhados, não são tão fáceis de alterar como o nosso router em casa. Pode ter um problema, nós mudamos, ou a operadora muda, está resolvido. As coisas que estão numa estação de tratamento de águas, por exemplo, esses sistemas são mais difíceis de alterar. Pedro, e porquê 2038? 2038 tem a ver como o tempo é contado nos computadores, que é baseado no que chamamos de Unix Epoch, a maior parte dos sistemas. E 2038 é um limite para o qual os números 32 bits. Portanto, nós contamos os segundos que passaram desde uma determinada data. Nessa data há um overflow, quer dizer que não há mais espaço para contar, já não cabem mais uns, e então dá a volta, faz um rollover. Portanto, e quando dá a volta passa para 1900, qualquer coisa, 1911. Mas eu agora estou com esperança de que vão conseguir resolver. Não é fácil de todo, não é fácil. Exige um esforço a todos os níveis. Vai haver sistemas que já não têm suporte por parte dos fabricantes. Já não há um fabricante, às vezes. São sistemas antigos que às vezes é difícil perceber onde é que eles estão instalados. Estão num avião, estão num sistema de controle de tráfego aéreo. Eu já fiz alguns testes com alguns sistemas ICS. E já começámos a classificar, ainda não é completamente público, mas já começámos a classificar algumas grandes. Portanto, nós estamos a tentar perceber, pôr em diferentes baldes, em diferentes buckets, o tipo de vulnerabilidades ou de falhas que podem acontecer, como por exemplo, os utilizadores ficam fechados e não conseguem fazer login outra vez para administrar aquele sistema. Sim. É uma classe de problemáticas que pode existir. Isso verifica-se na prática. Há sistemas que sofrem disso. É só um exemplo. Portanto, vamos imaginar um sistema que precisa de comunicar com outro ou que precisa ser gerido remotamente. De repente, ninguém consegue mais ter acesso àquele sistema. Ele continua a funcionar. Os sistemas que fazem, que registram dados, portanto, estão a registrar uma data. Vamos imaginar que estão a fazer cálculos sobre essa data, sobre a velocidade de sedimentação de uma coisa qualquer, por exemplo. De repente, a data anda para trás no tempo, cerca de 100 e qualquer coisa anos. O que é que acontece a esses cálculos, não é? É difícil de prever exatamente onde é que tudo pode falhar. Daí o esforço para tentar reunir diferentes classes, quer a nível de software, quer a nível de hardware, para perceber que tipo de coisas podem falhar, onde é que elas podem falhar e como é que se pode mitigar ou resolver esses problemas. Excelente explicação, Pedro. Partilha regularmente as suas descobertas em conferências como a DEFCON e a RSA. De que forma é que essas apresentações e interações com outros especialistas impactam no seu trabalho? Eu diria que
essa parte das conferências de segurança informática é uma parte fundamental. Talvez, isto é a minha opinião, desde o Covid se tornou ainda mais necessário as pessoas se juntarem, terem algum tipo de networking umas com as outras de forma presencial, nesses eventos. A DEFCON e a RSA são eventos gigantescos nos Estados Unidos. A DEFCON tem mais de 25 mil pessoas. É interessante para nos mantermos ao corrente do state of the art, o que é que anda a ser investigado, que tipo de ataques existem, que tipo de defesas existem. Portanto, a RSA, a DEFCON é mesmo gigantesca. A RSA também. Eu acho que são eventos muito importantes. Também acho muito importantes os eventos mais pequenos, como o A-Club, por exemplo, no Luxemburgo, e claro, o B-Sides Lisbon, que é um evento reconhecido a nível mundial, que tem a vantagem de não tem vários oradores ao mesmo tempo, em que as pessoas têm de escolher qual é que é a tal que vão ver. Tem só uma track. E como são mais pequenos, as pessoas acabam por ter acesso mais facilmente às pessoas, acesso aos speakers, acesso a outros pares que conseguem trocar ideias de uma forma mais fácil às vezes do que num evento gigantesco onde é tudo muito, muito confuso. E os meus parabéns à organização da B-Sides Lisbon, porque tem sido um evento fundamental para nós cá em Portugal. Sim. Mas que também é uma referência para o estrangeiro. Todos os oradores que vêm de fora ficam muito admirados com a comunidade que tem sido vindo aqui a ser criada. Pedro, o Pedro não trabalha só para clientes portugueses, mas do que tem visto, a segurança dos dispositivos IoT em Portugal estará acima ou abaixo da média global? Essa é uma excelente pergunta. Trabalho muito, muito lá fora, mais até do que em Portugal. Se formos falar só de IoT, só dos aparelhos a nível de consumidor final, eu diria que não é, em termos de comparação, acho que não estamos muito pior nem melhor que os outros. Em termos de comparação, em termos de segurança geral, é precária, porque os outros também estão precários. Acho que a concorrência feroz com que os fabricantes deste tipo de aparelhos, hoje em dia é tudo inteligente, as câmaras inteligentes, o frigorífico inteligente, vai ser a torradeira inteligente e ligada à internet, com todos os perigos que isso representa. Mas pronto, existe uma competitividade muito grande em pôr esses produtos cá fora. E a segurança fica para trás. E cada vez há mais produtos ligados à internet. Portanto, há uma superfície de ataque a expandir muito rapidamente, pode ser explorada pelos atacantes. Eu acho que aí Portugal está só a acompanhar a tendência dos outros países, que não é necessariamente boa. A nível, por exemplo, de sistemas de controle industrial, como eu referi, aí admiro-me um pouco, porque Portugal tem uma exposição que eu diria fora do normal nessa área. Acho que é preocupante. Em termos de números, Portugal tem, o ano passado nós verificámos mais de 6 mil endereços IP associados a sistemas de controle industrial em Portugal. Só como referência é mais que a Holanda, por exemplo. É o mesmo nível do Reino Unido. Reino Unido verificámos cerca de 6 mil, qualquer coisa. Portanto, preocupa-me porque este tipo de sistemas de controle industrial normalmente estão ligados à infraestrutura crítica que afeta a nossa sociedade de uma forma impactante se deixarem de operar. É preocupante pensarmos nisso, sim. Pedro, e para quem está a começar na área de cibersegurança, que conselhos é que daria? Ser curioso sempre. Logo desde os 8 anos? Quando decidirem ser curiosos, é sempre uma boa data, mesmo que seja aos 60. Não há idade para ser curioso. Não ter medo de fazer perguntas. Não ter medo de fazer má figura por fazer perguntas. Se a pergunta é honesta e vem da curiosidade, deve ser feita. Procurar comunidade. Uma das coisas, por exemplo, que me fez falta a crescer era a comunidade, porque eu vivia
no interior, um bocado isolado. Eu não tinha muitos amigos, nem ninguém que percebesse aquilo que eu estava a fazer, a trabalhar aos meus interesses. Acho que nas cidades é ligeiramente mais fácil. Acho que hoje em dia é fácil encontrar comunidade, é fácil encontrar pessoas com os mesmos interesses, mesmo online, porque na minha altura não havia internet, ao princípio, pelo menos. Então procurem essas pessoas, dinamizem-se, procurem comunidade, façam experiências, vão a estas conferências se possível. Acho que há muita gente disponível para ajudar, para responder perguntas, e pessoas que têm vontade de o fazer e de partilhar conhecimento. Só têm que ser curiosos e fazer perguntas. Sim. Como é que vê o futuro da cibersegurança daqui a 10 anos? Não necessariamente... Vamos dizer assim, eu não tenho receio pelo meu trabalho. Acho que vou continuar a ter trabalho. Acho que sim. Não são necessariamente boas notícias para a sociedade em geral. Eu acho que, como falámos um bocadinho, este advento da indústria 4.0, de ligar tudo à internet, de ligar todo o tipo de sistemas, a digitalização da nossa sociedade, que traz inúmeras vantagens. Atenção. Se bem que às vezes há coisas que, no caso da torradeira, será que precisamos de uma torradeira ligada à internet? Se calhar temos de usar o senso comum. Eu acho que só vai fazer crescer de um modo exponencial o que chamamos a superfície de ataque. Portanto, há mais coisas e mais coisas inseguras, mesmo que nós... O que eu sinto é que estamos sempre numa corrida um bocado ingrata contra os atacantes. Nós vamos tapando de um lado, mas os buracos surgem do outro lado a uma velocidade maior do que os profissionais conseguem endereçar. Portanto, vejo que há muitas coisas boas que estão a ser feitas. Estamos a resolver muitos problemas, mas acho que neste momento estamos um bocadinho a ficar para trás nesta corrida e temos de acelerar o nosso passo. E então, Pedro, o que é que o motiva a continuar nesta área tão desafiadora e dinâmica? Para além de ser desafiadora e dinâmica, que é algo que me interessa, eu acho que é só porque o meu cérebro está ligado desta maneira. Eu gosto de resolver problemas e quebra-cabeças. E a cibersegurança apresenta diariamente estes quebra-cabeças diferentes. Todos os dias eu vou trabalhar parece um clichê, mas não é bem um trabalho. Eu vou fazer aquilo que eu gosto. Gosto assim. Divirto-me a fazer isso. Acho que é interessante e gosto de resolver este tipo de quebra-cabeças. A motivação vem daí. Tem vindo sempre daí. Talvez um dia mais tarde desapareça e me dedique à agricultura ou algo assim, mas para já não. É algo que me dá imenso gosto de fazer. Pedro, e agora a pergunta que fazemos a todos os nossos convidados é se pode partilhar connosco a sua password. Com certeza que não. Não. Não tenho só uma, tenho várias, como deve ser. Como deve ser. Posso partilhar a minha password favorita, que acaba por ser a ausência de passwords. Quando estou a analisar algum tipo de sistemas e vejo que fizeram tudo bem na parte da gestão da autenticação, etc. Mas depois há muitas features, por assim dizer, que não necessitam sequer password nenhuma ou nenhuma autenticação. Sim. Esse é o tipo de sistemas que, enquanto atacante, são aqueles preferidos, porque nós não precisamos ter trabalho para adivinhar a password. É só usar. É só usar. Sim. Pedro, muito obrigada por ter estado aqui hoje connosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa muito boa. Obrigado. O podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és, voltará em breve para falarmos sobre cibersegurança. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.